em Isaías 65. Vamos ler do 17 até o 21. E depois você fica com a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler Romanos 8, a gente vai ler Apocalipse 21. Mas vamos começar com o tema que foi me dado. Podemos ler, amados? Diz assim: vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos, somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Podeis tomar assento. Amados, na Bíblia nós temos alguns tipos de linguagem, de escritas. Nós vamos ter poemas, algumas coisas são escritas como se poemas fossem, outras são de fatos com uma história contada, outros ainda vão ser de um cunho muito cultural, que vai ser trazendo a cultura da época para o entendimento. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre entender o contexto que ela está sendo escrita. Um exemplo, aqui Isaías, ele está usando aquilo que ele conhecia daquela época para falar da época vindoura, que será a nova Jerusalém celestial. Só que ele só podia falar dentro daquilo que ele conhecia, e aqui o que ele está usando para falar é um estilo de poema, um estilo poético. E ele vai falando dentro daquilo que ele consegue imaginar. Um exemplo que ele vai dar, que era raro na época de Isaías, que era a época de guerra, falar com que alguém vai chegar a 100 anos. Isso era algo assim muito raro na época dele, que era a época que o povo estava sempre guerreando. Inclusive nessa época, até a época de Cristo, normalmente as viúvas, elas já eram viúvas com 25, 30 anos, porque era guerra o tempo todo e os seus maridos iam morrendo. Então chegar a dizer que o povo vai viver até 100 anos, era algo assim muito além do que eles estavam acostumados. Então Isaías, dentro daquilo que ele conhece da sua época, e de forma poética, ele vai descrever a vinda do Senhor Jesus, a nova Jerusalém, como está escrito aqui, novo céu e nova terra. E eu quero, antes de tudo, parabenizar vocês, porque eu não sei o conhecimento, né? Se vocês têm conhecimento de uma pesquisa que foi feita no ano de 2018 nos Estados Unidos, onde uma pesquisa realizada entre os cristãos, foi mostrado que o povo cristão reclamava da falta de pregação sobre a volta de Jesus. Havia um clamor do povo cristão dizendo que os pastores, os líderes atuais não pregam mais sobre não só a nova Jerusalém, mas também sobre o juízo de Deus naquele grande dia. E na época da Segunda Guerra, um chefe militante da Inglaterra, quando Hitler estava dominando, e esse homem, ele foi muito usado na época, ele não era cristão, mas ele foi muito usado para poder fazer com que a Inglaterra não só sobrevivesse na época do nazismo, mas que ela tivesse um grande avanço social. Antes dele tomar qualquer decisão, ele reuniu a liderança e disse o seguinte: nós estamos passando o que estamos passando, porque, aí usando a fala dele, porque os líderes religiosos pararam de pregar sobre o juízo de Deus. Isso não cristão falando, nessa noção que nós temos de cristão, ele era um não cristão, ele falando que os líderes religiosos pararam de pregar sobre o juízo de Deus e sobre a volta de Jesus Cristo. Isso na época de Hitler. E a outra pesquisa foi em 2018. Se a gente pegar esse tempo todo, a gente vai dizer então que continua hoje, desde a época de Hitler,
sendo raro a pregação constante sobre a Nova Jerusalém e sobre o juízo de Deus. E quanto tempo que eu tenho? Eu já gostei que parece que o relógio ali está parado, né? Isso eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi o relógio parado. Quanto tempo que eu tenho, pastor? Quanto tempo que eu tenho para falar? Até 11h59? Está de bom tamanho? Então tá bom. Que aí eu termino hoje ainda, né? Até 11h59. Porque eu quero trazer duas visões sobre a Nova Jerusalém. Porque se a gente ler o texto, ele vai dizer que cria novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Então eu quero trazer duas reflexões sobre esse tema. Quando nós vamos ler em Gênesis, vai dizer que era tudo perfeito, vai dizer que havia uma harmonia em toda a criação e entre Adão e Deus. Quando há o pecado, Gênesis 3 vai dizer que a terra produziu cardos e abrolhos, isto é, a terra passou a produzir espinhos, e já não era mais fácil a plantação, porque é um pensamento nosso de que Adão não trabalhava, né? Que Adão acordava cedo, tomava uma água de coco, no almoço era água de coco com peixinho, nesse inteirinho ele comia uma frutinha, né? Já tinha criado uma redezinha que ficava lá balançando. Há uma mentalidade dessa. Não, Adão trabalhava, Adão cultivava. A partir do pecado, vai dizer que a terra ela não vai mais produzir com tanta facilidade, é onde vem a expressão com o suor do seu rosto. Vai dizer que também no meio desse cultivo, já não é só aquilo que você plantou que nasce, vai nascer agora espinho. E se a gente trouxer para a linguagem já do Novo Testamento, já vai dizer que trigo e joio vão crescer junto, porque agora tem o joio. Então ele está dizendo que na terra agora não vai ser mais aquela maravilha que tu achavas que era. E por isso que vai dizer que é novo céu e nova terra. E aí se a gente pular para Romanos, depois a gente vai ler com mais calma, mas em Romanos 8 vai dizer que essa própria criação, a própria terra, ela clama com grande expectativa para o dia da volta do Senhor Jesus, para o dia da redenção. Diz que a própria criação está fazendo esse clamor. E eu posso falar que esse tempo que eu tenho de caminhada cristã, poucos são os cristãos que almejam, que clamam pelo dia da volta do Senhor Jesus. Se nós repararmos, a maioria das músicas que nós cantamos, elas deixaram de ter Cristo como centro, elas deixaram de ser cristocêntrica para serem antropocêntrica, que o homem agora é o centro. E a maioria delas não falam mais Maranata, a hora vem Senhor Jesus. A maioria delas não fala que a gente almeja de coração que um dia fosse agora. Tem uma música antiga do Marco Aurélio que eu gosto muito, que diz: quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Senhor está. Paulo, quando vai falar sobre essa expectativa, ele vai dizer que melhor é estar com Cristo. Mas aí ele vai dizer só que ainda há uma responsabilidade. Eu olho para vocês e vejo que é bom, é necessário que eu esteja com vocês, convosco, para que vocês aprendam. Então que eu fique aqui até o dia que o Senhor quiser. Mas ele tinha toda a convicção de que melhor era estar com Cristo. E nós perdemos isso. Nós começamos a olhar Jesus para o aqui e agora. Nós começamos, eu costumo dizer que nós começamos a olhar para Jesus como o gênio da lâmpada mágica, que a gente vai esfregar, vai fazer os pedidos que a gente quer, e Deus tem que atender aquilo que eu pedi. E a gente esquece, inclusive, que Tiago vai dizer: pedis e não recebeste, porque pedis de mal, para gastar os vossos próprios deleites. E a gente esqueceu que a oração do Pai Nosso é: seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Que o próprio Cristo orando disse: se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nós perdemos isso, nós perdemos essa expectativa ardente de que estar com Cristo na glória é muito melhor do que viver aqui. Eu tenho a convicção que Casa Bahia não vai te ligar se você for para a glória. Se Jesus vier agora, não vai ter aquele númerozinho 11 aparecendo no teu telefone toda hora que tu bloqueia, vem outro, tu bloqueia, vem outro. Não vai ter mais isso.
Mas nós perdemos esta noção, e por perdermos essa noção, o evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho mercado, é um evangelho onde a teologia da prosperidade é que está em pauta, é que está em alta. É o evangelho onde os pregadores, coach, aqueles que vão pregar tudo que você quer ouvir para que tu venhas na semana seguinte e a tua oferta cada vez seja maior, não tem mais a ver com negue-se todos os dias a si mesmo, tome a cruz e siga. A gente foi perdendo isso porque a gente não tem mais a expectativa do novo céu e da nova terra. Eu costumo dizer nas igrejas que eu pastoreio, pastor, que eu sou imortal. As pessoas, quando eu falo isso, se espantam. Mas, gente, eu sou imortal. O máximo que você consegue, eu sou melhor que Super-Homem, que Thor. Esses caras estão morrendo até nos filmes. Na minha época de criança eles não morriam nunca, agora morrem. Até Batman matou Super-Homem, né? Mas eu não. Se você acabar com esse corpo aqui, eu abro os olhos na Nova Jerusalém. O máximo que acaba é esse corpo corruptível, que será revestido de incorruptibilidade. Do mais, você não consegue mais me matar. A gente perdeu tanto a ideia disso, que a gente vive com medo da morte. Quando a gente pensa numa possível perseguição, a gente pira. Enquanto na Ucrânia eu sou pastor, eu sou apaixonado por missões. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas devo poder. Eu era policial militar, eu era sargento da polícia militar. Minha turma, há 3 semanas passadas, estava fazendo a prova para suboficial. E eu deixei a polícia porque eu fui para o Peru fazer missões, eu e minha família. E voltamos em 17 de dezembro de 2016. E eu faço parte de uma agência missionária, que é uma MCE, é uma agência missionária europeia, onde nesse momento os missionários que estão lá na Ucrânia, que está aí nessa iminência de guerra, a oração deles é: ore para que Deus nos guarde e nos dê a possibilidade de falar do amor dele para os ucranianos. Ninguém preocupado com se vai morrer ou não, ninguém falando assim, manda passagem para a gente ir embora, faça um rateio aí, não tem isso. E quando a gente ouve isso, a gente fala: meu Deus, não, isso tinha que ser o normal da gente. Se a gente crê que parte daqui e vai conhecer a Jesus como nós somos por Ele conhecidos, se a gente crê que vai fechar os olhos aqui e vai abrir na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, se a gente crê nisso, isso tinha que pulsar no nosso coração todos os dias, mais do que qualquer outra coisa. Mas a gente não tem essa noção. E começa, como eu não sei nada de vocês, sendo pastores, então fico com maior liberdade para poder dizer, depois vocês só me deixam embora, por favor, não me peguem na saída, em nome de Jesus. Mas a gente hoje não tem essa noção porque a gente virou religioso. A gente não tem mais a ver com quem Cristo é, tem a ver com o que esta comunidade pode nos proporcionar. A gente cria atividades, e a atividade faz bem. Se tu está então no grupo, no ministério que tu amas, tu vai falar: Deus, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, terra, né? Tu vai ter esse prazer. E aí você vai começando a aprender as guerras. Gente, eu tenho 28 de evangelho, já caminhei muito, graças a Deus, conheço pessoas de muito nome. E o que eu vou falar, eu falo por saber conhecer. A gente aprende a decorar as que a gente chama de línguas estranhas e imita como se estivesse falando, porque a gente quer ficar bem na fita dentro da religiosidade. A gente aprende a hora de falar um aleluia, um glória a Deus. A gente vai decorando essas coisas, e essas coisas vão tomando conta da gente, e acaba a instituição ela sendo mais importante do que de fato Jesus Cristo. Acaba os afazeres que a gente pegou a agendinha lá e colocou, a gente falando que aquilo é santo, que você não pode errar, que você não pode faltar, que tu não pode chegar atrasado, porque a nossa cabeça é para isso aqui, para o aqui e agora. Mas quando de fato a nossa mente está em Cristo, tu vive todos os dias na convicção de que pode ser o último dia aqui, mas jamais vai ser o último dia da sua vida, porque lá no Velho Testamento, em Gênesis, já estava escrito que viria o nosso Salvador, que nasceria da mulher.
Depois toda a caminhada do Velho Testamento vai apontando não só para a vinda de Jesus, mas Joel, Isaías já vão dizer sobre esse dia que virá o Senhor, para um novo céu e uma nova terra, que a própria criação está dizendo: Maranata, venha, ó Senhor Jesus. Mas tem uma parte aqui que eu acho linda, quando vai falar que ninguém mais pensará nas coisas passadas. Quando ele fala pensará, não está dizendo aqui que a gente vai ter uma amnésia, vai ter um apagão. Está dizendo que o que a gente vive agora, na expressão dele, é tão glorioso, isso falando da Nova Jerusalém, que tu não vai nem parar para pensar no que você já viveu, quer seja de dor, de tristeza, ou até o que você chamou de alegria, não se compara com o novo céu e a nova terra. É por isso que vai dizer que aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, que coração nenhum penetrou, não tem como a gente alcançar, não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada, não dá. Por isso que tu não vais pensar no passado. Eu sou muito, como presbítero Alexandre, eu sou muito apaixonado por futebol, e eu sou botafoguense, então essa parte de sofrer faz parte da minha vida, Aí agora a gente está com um cara aí endinheirado, que eu nem sei como é que é torcer para um time que tem muito dinheiro, Vou aprender, não estou nem acostumado com isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque a vida desse cara que comprou o Texas, que comprou o Botafogo, humanamente falando, no máximo para a gente lembrar do passado, a gente vai lembrar de um Garrincha, a gente vai lembrar desse pessoal que nos deu alegria, mas a realidade que a gente vive não dá mais para comparar. Quando a gente vê o cara lá falando: vou contratar fulano, ciclano. Eu estou fazendo esse paralelo tão pequenininho para dizer que o que está aqui Isaías dizendo é que quando chegar esse grande dia, quando esse grande dia vier, tudo que a gente pode ter vivido, a gente não vai mais perder tempo pensando, porque a gente vai querer desfrutar da nova glória que há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. E isso tem que penetrar em nós, isso tem que ser o que tem que nos mover. Eu fico imaginando quando Paulo vai dizer que lá em 2 Coríntios, ele vai começar no capítulo 11, aí vai seguindo até o capítulo 12, dizendo que ele foi ao terceiro céu e viu coisas que não tinha como ele contar. Entendam isso. Você já foi em algum lugar que você chama de paradisíaco, aquele lugar? Eu trabalhei na Ilha Grande, eu tive esse privilégio de ser policial e trabalhar na Ilha Grande. Então eu posso dizer que eu conhecia a Ilha Grande, ou toda, ou quase toda. Alguns aqui conhecem a Ilha Grande? É um pedacinho do céu na terra, é um pedacinho do Éden que Deus falou: eu vou colocar lá e vou deixar o povo chamar de Ilha Grande. E lá é lindo demais, demais pra caramba. A Beça é aquele lugarzinho chamado Ilha Grande. E às vezes, quando eu conheci uma praia nova e queria contar para minha esposa, para os meus filhos, me faltavam palavras, me faltavam coisas para eu comparar com aquilo que eu tinha visto. E tu imagina, Paulo está dizendo: olha só, não tem como contar, porque se eu tentar contar, eu vou diminuir o que é, porque eu não vivi, não conheço nada na terra que eu possa comparar com tudo aquilo que eu vi. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando: Paulo era demais de Deus, porque se sou eu, falo: Jesus, não me manda de volta não. Deixa eu ficar nesse lugar aqui, não me manda para aquela furada não. Mas Paulo é esse que vai dizer: se é para o bem de vocês, eu vou ficar aqui, porque eu sei que aquele grande dia vai chegar, e aquilo que eu vi, eu vou penetrar pelas portas, porque o Senhor vai dizer: bem-vindo ao bendito do meu Pai, possuir por herança tudo que eu tenho preparado para ti, antes da criação do mundo. Louvado seja Deus. E a gente tem que fazer isso mover em nós. A gente fica olhando às vezes para os carrões. Eu também gosto de carrão. A gente fica olhando para as televisões maravilhosas. Também gosto. Daquele celular que fala contigo, conversa, A gente gosta dessas coisas. Mas isso não pode ser o que ocupa o nosso coração. Não pode ser. Por isso que Paulo, quando a gente vai ler Filipenses 4,13, o que está escrito? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que Paulo diz antes? Lá nos versos 11 e 12:
sem ter fartura, sem padecer necessidade, sem ter abundância, sem padecer, sem ter escassez. Em todas as coisas, fazendo um resumo, eu estou experimentado. Aí ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando: se eu tiver tudo, está tranquilo. Se eu não tiver nada, está tranquilo do mesmo jeito, porque eu vivo em Cristo e sei que um dia eu vou para Ele. É por isso que no final da carreira dele ele vai escrever a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Até aqui não tenho do que me envergonhar, porque a coroa está aqui, minha proposta está separada para mim. Louvado seja Deus. Mas é só quem entende que Cristo não tem a ver com religião, só quem entende que nós somos peregrinos em terra estranha, só quem entende que a gente está aqui de passagem, que esse tempo é finito, mas é nesse tempo finito que a gente decide se vai para a eternidade, para a salvação, ou para a eternidade, para a perdição. Só quem entende isso vive todos os dias sabendo que tem algo muito mais glorioso preparado. Não foi à toa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi à toa que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Não foi à toa. E quando a gente vê o Evangelho hoje, e a gente fala que Jesus conquistou tudo, que somos herdeiros e co-herdeiros do Senhor, normalmente o nosso pensamento é: eu vou orar a Deus para que eu não fique mais doente, ou que eu seja curado. Eu vou orar a Deus para que eu tenha um emprego. Eu vou orar a Deus para que fulano pare de me perseguir. Eu vou orar a Deus. E só as coisas que a gente quer para aqui e agora. Ah, pastor, você está falando que isso está errado? Não, a Bíblia fala que seja conhecido diante do Senhor todas as nossas necessidades, e com súplicas e ações de graça. Mas uma coisa é eu pedir a isso, outra coisa é isso ser o que fala mais forte no meu coração. Vou dar um exemplo. Hoje eu não queria que meu carro estivesse pronto e eu viesse no meu carro tranquilinho? Queria. Mas é porque no teu carro não está pronto que tu vai deixar de ir? Claro que não. Vou contar uma para vocês recente. Eu pastoreio a 35 quilômetros da minha casa. Hoje eu pastoreava em Comendador Soares, agora eu pastoreio em Parque Anchieta. E obrigado, amado, porque eu sou agólatra. E aí segunda eu assumi essa igreja que estou agora, dia 6 de fevereiro. E como eu sou muito apaixonado pela palavra, eu coloquei o estudo todas as segundas-feiras, 7 da noite. E eu sem carro, o meu amigo Sidney, que ele viria comigo, ele falou assim: cara, vamos lá, eu te levo de moto. E aí fomos de moto. Quando chegou na Transolímpica, no pedágio, uma fila tremenda, inclusive para moto. Daqui a pouco começaram a dar uns tecos do céu, desse tamanho assim, um teco de água. Tum, tum, tum. Falei, meu Deus. Aí quando a gente olhou, preteceu tudo, assim, ficou tudo escuro, uns raios aparecendo. Ele falou: ó, Jairo, cara, não vou pegar essa chuva não, senão Valéria depois vai falar muito no meu ouvido, que é a esposa dele. Aí ele falou: ó, vamos passar na primeira, tu vai levar daqui para lá, que eu vou ficar atrás de você escondidinho. Aí eu falei: não, eu não tenho problema de molhar não, que minha esposa ela é mais light. Aí fomos, primeira saída, nós descemos ali na Vila Militar, paramos no posto de água, caindo. Ele: rapaz, tu acha que vale a pena ir, Rogério? Eu falei: não, vale, o povo está lá me esperando e eu tenho que ir. Ele: ó, então fazer o seguinte, tu vais pegar a moto, vai de moto e eu vou para casa de Uber. Eu não dirigi, não pilotava uma moto há uns 14 anos mais ou menos. E as chuvas, e quando eu cheguei em casa eu soube que só chuviscou em casa, mas dali para a Baixada, para Deodoro, Vila Militar, foi muita água. E fui eu, 40, 30, 40, a água pegava, era só uma pedrada. Quando eu cheguei na igreja, eu não conseguia subir a escada, porque a calça jeans, eu fazia assim, ela não subia. Aí eu tinha que puxar uma perna, subir, puxar a outra, porque o peso de água era tão grande que ela não subia. Quando eu parei para dar aula, parei em frente a um púlpito assim pequeno. Quando eu parei, comecei a alagar tudo assim. Eu falei: gente, eu estou alagando a igreja. Aí a irmã veio, botou um tapetinho, fui lá, dei o estudo. Quando acabou o estudo, já não tinha mais chuva. Fui para casa e estou aqui hoje inteiro, graças a Deus. Eu estou dizendo isso para dizer que nada pode falar mais alto em nosso coração do que Cristo Jesus.
nada pode ser um alvo mais forte que mova o nosso ser do que Jesus Cristo. E é esse Jesus que veio para fazer com que eu e você possamos agora morar eternamente com Ele. O desejo dele, por isso é tão forte, que quando ele vai ministrar a ceia, segundo Lucas, vai dizer o seguinte: não tomarei mais do fruto da vide, até que eu esteja convosco naquele grande dia. Até isso ele quer que seja algo especial para mim e para você. O amor dele, o zelo dele é tão grande, louvado seja Deus, que ele está falando: até do fruto da vide eu vou esperar que você esteja comigo, louvado seja Deus. Isso tem que mover em nós, é real. Quando a gente abra comigo, Apocalipse 21. Vamos ler do 1 ao 8. Amém, irmãs? Louvado seja Deus. Pelo meu, tá certo isso aqui? São 8h48, é isso? Então eu tenho 2 horas mais ou menos, né? Podemos ler? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no céu, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Até chegar aqui em Apocalipse, a gente poderia passar por Mateus 25, que vai estar falando, é o discurso final de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, é onde ele vai fazer um grande sermão, que ele vai dizer que também sobre o pecado da omissão, onde ele vai dizer: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive prisioneiro e enfermo, não me visitaste, tive nu e com frio e não me vestiste. É o único discurso que Jesus fala para apontar para cada um de nós que omissão também é pecado. E aí até que ele chega no capítulo 25, depois de uma grande caminhada do capítulo 24, ele vai também falar sobre o dia da vinda dele. Vai falar que vão voltar 2 juntos, um será tomado, o outro será deixado, e ele vai caminhar por isso. Quando a gente chega em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, ele vai falar sobre isso, que a criação aguarda, espera com grande expectativa a volta do Senhor Jesus. Então ele vai falar um pouquinho sobre isso em Romanos 8:18, que vai ser o último capítulo que a gente vai ler. Até que continua caminhando, quando Paulo vai falar em Colossenses que o Senhor Jesus virá, vai falar sobre o arrebatamento, vai falar sobre os mortos que ressuscitarão primeiro, até chegar aqui em Apocalipse 21. Apocalipse 21, quando a gente lê Apocalipse 20, vai estar lá dizendo que a morte já foi vencida. Está dizendo que o diabo, que o anticristo, que todos já foram vencidos. Está falando que o povo que não seguiu a Cristo, que não se rendeu a Cristo, já está no sofrimento, lá no capítulo 20. No capítulo 21 ele está falando sobre isso, sobre a nova Jerusalém. É como se ele agora estivesse falando: olha só, vocês precisam entender que em mim, que em Cristo Jesus, vocês já sabem o final da história de vocês. Por favor, entendam isso. A morte não nos mata mais. A morte, ela foi vencida. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Você já viu, não sei se vocês passaram isso, vocês eram, quando nós éramos crianças,
Eu gostava muito do Gibi da Mônica e de Tio Patinhas, esses negócios todos. E às vezes você estava lendo uma história e às vezes ela não era muito legal como tu querias que tu fazias. Ia lá no final para poder ler o final, para falar assim, pô, agora eu posso ler tranquilamente. Aí tu voltava para ler de onde você parou, porque você sabia que o final era bom. Deus fez isso. Eu até brinco, eu falo que o pessoal que escreveu o gibi estava baseado na Bíblia, porque Apocalipse já fala que a gente já venceu, já fala que a gente tem preparado para a gente o novo céu e a nova terra, já fala que a morte já foi derrotada, já fala que o anticristo foi derrotado, já vai falando sobre tudo que poderia nos impedir. A derrota deles está decretada e a vitória do povo de Deus está garantida. Nós somos os únicos que podemos caminhar nessa vida dizendo, eu sei o meu final. Eu posso não saber como eu vou morrer nessa terra, mas eu sei que eu vivo para sempre. Eu posso não saber por quantas lutas eu vou passar, mas eu sei que o dia que ela finalizar com a minha vida aqui, eu nunca mais sofrerei luta, porque eu estarei com Cristo Jesus. Eu posso não saber quantos anos de vida eu viverei, mas eu sei que a eternidade é o meu lugar. Louvado seja Deus. E quando eu falo de eternidade, eu amo. Porque, pensa, qual é teu nome, amado? Ícaro. Meu filho estuda nesse colégio, Ícaro. Sério. Ícaro, tira 1 milhão de anos da eternidade. Quanto que sobra? A própria eternidade. Se tu continuar tirando 1 milhão da eternidade, a eternidade ela vai continuar sendo eternidade, porque não tem fim, é imensurável. E Deus está falando que preparou para mim e para você, Ícaro, a eternidade. Com Ele, para a eternidade. Nós somos os únicos que podemos andar com essa alegria. É por isso que o cristão que entende quem é Cristo e o que Ele conquistou para nós, não tem medo da morte, não tem medo de sofrimento. Como eu disse que eu amo missões, eu poderia ficar aqui até amanhã de manhã contando histórias que eu sei de missões para vocês, e não esgotaria, mas eu quero contar uma para vocês. No ano dos anos 80, ainda na época da Alemanha, que ainda tinha um comunismo forte, a Alemanha Ocidental com comunismo ferrenho, um pai e o seu filho de 8 anos foram presos. E presos, deixaram se comer, os deixaram se beber para que eles negassem a Cristo, e eles não negavam a Cristo. Então, depois de algum tempo, os soldados disseram, receberam uma ordem, a gente vai ter que agora a gente vai conseguir fazer você negar a Jesus, porque a gente vai pegar o teu filho de 8 anos, e a gente vai tirar unha por unha do teu filho de 8 anos. E aí, foram lá, entraram, pegaram a primeira unha, tiraram. E o pai, olhando aquilo tudo, tiraram a segunda. Quando chegaram na 6ª unha, o garoto estava desfalecendo. E o pai falou para o filho, eu vou negar a Jesus. E a resposta do filho foi, pai, não nega não, que eu estou vendo Jesus. Eu posso te contar uma outra, que o pai e mãe sendo enterrados, vivos. E aí quando eles estavam já próximo do pescoço, eles começaram a cantar um hino que eu não lembro agora, me deu um branco, que falava da Nova Jerusalém, falando que vão encontrar com Cristo. E eles começaram a cantar e sendo soterrados, pais e os filhos cantando, morreram soterrados, os soldados todos se converteram. A gente só vive isso quando a gente de fato crê em Jesus e tem a convicção que o nosso lugar não é, que tem novos céus e nova terra preparada. E quando a gente lê aqui em Apocalipse 21, quando fala de um novo céu e uma nova terra, normalmente na nossa cabeça, quando a gente lê, a gente acha que vai ser algo novo, que não é mais isso. Um exemplo, vou acabar com isso e vai ter outro. Mas não é isso. Aqui o verbo no grego não é o neos, aqui é o kanos, isto é algo que é refeito, revitalizado, é algo que é purificado. Eu vou dar um exemplo, Coríntios, entre outras passagens, vai dizer que o nosso corpo vai ser transformado, mas eu e você seremos eu e você.
Eu não sei se o cara que era cabeludo, se ele morre careca, ele vai ficar careca, eu não sei. Mas vai ser tanto a gente que Jesus é um exemplo disso. Jesus, ele passava pela porta, que quando os discípulos estão lá reunidos, ele passa na porta, mas ao mesmo tempo o pessoal sabe que é Jesus, e ao mesmo tempo pode tocar nele. Ele fala: toque aqui em mim. E ao mesmo tempo ele aparece na praia e come peixe, e come pãozinho, mas daqui a pouco ele some e está no outro lugar. Por que ele está no outro lugar? Porque hoje nós vivemos de acordo com as leis da física, mas chegará um tempo que essas leis não farão mais efeito em nós. É por isso que Jesus estava num lugar, daqui a pouco ele está no caminho de Emaús, ele está comendo com o pessoal olha e fala: cadê ele? Ele já sumiu. Vai dizer que nós seremos como Cristo é em relação a corpo. E quando ele fala aqui, por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos purificados, santificados, e aí esse corpo vai ser transformado. Mas eu e você seremos eu e você. Você vai chegar lá, em nome de Jesus, vai falar: vou chamar o Rogério ali para jogar no meu time, né? Eu não sei como vai ser esse negócio. Quando a gente fala assim, o mar não existirá, para a gente normalmente é uma preocupação. Então eu sou apaixonado por praia, eu gosto de pegar onda, não se espante, tá? Eu sou pastor, gosto de pegar onda, gosto de futebol, salto de parapente, faço trilha, e a coluna dói que só Jesus sabe, mas estou dentro disso tudo aí. E aí tu falas: meu Deus, não vai ter mais céu, não vai ter mais mar. Inclusive mar, uma das funções que o mar exerce sobre nós, ele é terapêutico. Você, dependendo do que tu tenhas na parte da psique, o psicólogo vai falar para você: vai lá para a praia, pisa na areia, olha o mar, fica escutando aquele barulhinho, se possível vê o pôr do sol, que é coisa linda, porque ele é terapêutico. Aí tu vai pensar: Deus vai acabar com isso? Não. Aqui tem duas explicações minhas dentro de pesquisa, porque o pessoal leva outras. Eu quero trazer duas que eu creio que significa esse mar. Primeiro, o apóstolo João, ele está numa ilha gelada, que é uma ilha vulcânica, está na ilha de Patmos, e ele foi para lá para ficar exilado. Ele está longe de tudo que é amigo, ele está longe de tudo que é contato humano, ele está totalmente só. E o que separa João do povo, dos amigos, do contato com gente, é o mar. E ele está dizendo: essa solidão que eu sinto, que o mar me faz sentir, esse distanciamento que eu vivo do meu próximo, que o mar me faz sentir, eu jamais sentirei naquele grande dia. O mar não existirá mais. Há outro sentido, que é o que eu também creio, que eu entendo, é que fala que a besta, ela sai da onde? Do mar. O próprio Isaías, numa das profecias de Isaías, ele compara o mar com aquilo que é impuro. Ele fala do lamaçal do mar. É esse lugar que vem a podridão, que vem aquilo que nos faz errar, que vem aquilo que vem contra nós, como vem a besta. E ele está dizendo: não terá mais nada que te faz sofrer, que te faça pecar, que te traga tristeza. Não existirá mais mar, louvado seja Deus. E aí a gente vai lendo isso, ele vai dizendo tudo que Deus tem preparado para nós. E aí eu quero acabar essa primeira parte. A segunda vai ser rapidinho, vai ser uns 5, 10 minutinhos só. Mas ele vai falar assim que ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso que nos causa qualquer tipo de dano, está ele dizendo: não haverá mais. Acabou. Não tem esse negócio mais de dar topada e ficar reclamando porque inchou tudo, de fazer unha, né? E tirar o bifinho lá daquele dedinho mindinho, e aí tu lembrares que tem o dedinho mindinho só porque tiraram o bife. Não tem mais isso, acabou. A tristeza por perdas, ela acabou. As tragédias que a gente está vivendo, como de Petrópolis, acabaram, não tem mais isso. E aí, eu quero dar um pulinho por causa do tempo, para a gente poder ler o 8. Mas os covardes aqui, não é aquele que tem medo de um montão de coisas, tem medo de altura. Não, covarde aqui, o que João está preso, porque está tendo uma perseguição contra a igreja, e ele continua pregando o evangelho.
mas um montão de gente está negando a Cristo. Covarde aqui são aqueles que negam a Jesus, aqueles que negam. E eu quero fazer uma ponte rápida para eu ganhar tempo, quando ele vai falar sobre os mentirosos. Eu não sei como funciona a igreja de vocês, mas eu conheço muito bem, pelo menos a Assembleia Antiga eu conheço muito bem, eu conheço bem a minha denominação, conheço a Batista porque fui pastor batista. Já viram aquele negócio que, pastor, eu não sei se o senhor viveu isso, mas eu vi isso acontecer, que estão dois adolescentes namorando. Eu sempre falo isso quando eu quero fazer uma comparação com a mentira. Aí daqui a pouco a menina engravida. Aí chegava o pastor, a liderança falava: vocês estão em disciplina, vocês não podem cantar, não podem tocar, não podem nada. Ficavam lá no cantinho. Quando o neném nascia, o que eles faziam? Traziam de volta para que eles chamavam da comunhão. Parecia que o pecado era o neném. Enquanto que o neném está na barriga, não pode. O neném saiu, o pecado acabou. Todavia, nós somos pessoas que fazemos separações entre pecados morais e não morais. Um exemplo: o adultério, meu Deus. A prostituição, meu misericórdia. Tudo isso é pecado, tudo isso é condenável, tudo isso nos leva para o inferno. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque mentiu. Nunca vi. E a Bíblia em João vai dizer que Satanás é o pai da mentira. E aqui em Apocalipse está dizendo que os mentirosos não herdarão os novos céus, o novo céu e a nova terra. Você pega aqui, poderia ter uma lista grande aqui. Ele poderia falar sobre os alcoólatras, eles poderia falar sobre quem faz fofoca. Ah, pastor, você está falando que isso pode? Não, não é isso. Eu estou falando dizer que ele colocou aqui aquilo que ele vê que a gente tem uma inclinação tremenda para errar e acha que é normal. A gente tem gente que fala: não, é uma mentirinha branca. Eu não sei onde que pintam uma mentira no caminho, né? Quando sai da boca, né? Pinta de branco, pinta de preto. Mas está dizendo aqui que os mentirosos não herdarão o novo céu e a nova terra. Eu sei que aqui não acontece isso, mas disseram que em Gota City acontece esse negócio. O pessoal liga, aí a mãe ou o pai está em casa, o telefone é para eles viram para o filho e falam: vai lá e diz que eu não estou. Não acontece aqui não, mas em Gota City esse negócio acontece, né? Ou então chega o testemunho de Jeová na sua casa, na sua porta, faz igualzinho, fala que papai não está, né? Não, mas essa é mentira branca. Tudo que difere da verdade é mentira. Jesus é o caminho e a verdade. Vocês farão vossas obras e virão para a luz, porque suas obras são boas e glorificarão ao Senhor. Se não são boas, você esconde. E quando a gente esconde é porque sabe que Deus reprova. E esses que assim procedem não herdarão os céus. Os outros eu não vou explicar porque está bem claro, né? Vai para eu ganhar tempo, vai falar sobre incrédulos, corruptos, assassinos e por aí vai falar sobre os impuros sexuais. E aí a gente está nessa loucura aí que querem acabar com a família e todo tipo de sexo pode haver. Mas a minha Bíblia me ensina que é homem e mulher, mulher e homem, os dois juntos uma só carne. Isso se chama casamento. É para esse tempo, é para essa hora entre homem e mulher, e ninguém nunca vai mudar isso, porque assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E aí eu quero terminar em Romanos, que eu confesso que eu estou correndo um cadinho, porque eu quero falar, ficamos entendidos sobre o novo céu, nova terra, amém? Mas eu quero falar sobre de novo essa parte do passado. Vamos ler comigo Romanos 8. Eu ia ler também uma parte que falava sobre os céus e terra, mas eu quero crer que o Espírito há de fazer o restante da obra. Já joguei a responsabilidade para o Espírito Santo. Mas vamos ler a partir do versículo 31 de Romanos 8. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa parte a gente gosta, não gosta? A gente sabe de qual, porque não, essa é vitória, aleluia. Mas olha o que ele vai dizer: se ele não poupou nem mesmo o seu filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará também todas essas coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus?
Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Ou outra tradução, é o Senhor que nos justifica, Deus que nos justifica. Agora me perdi. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu gosto disso aqui, quando a gente vai ler ainda em Romanos 8, lá no verso 26, está escrito que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas esse versículo está dizendo que Jesus intercede por nós. Se você abrir 1 João vai dizer que Jesus intercede por nós. Tem um povo da Trindade que está clamando por mim e por você o tempo todo, para que o novo céu e a nova terra possa ser uma realidade para nossas vidas. Mas aí ele vai continuar. É o 35, onde eu parei? O que nos separará do amor de Cristo? E é aqui que eu quero falar. Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Isso se enquadra em tudo que eu falei, principalmente pegando a vida de Paulo, né? Que quem vive em Cristo sabe que a gente já venceu todas essas coisas. E aí ele vai dizer, como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Essa parte a gente não falou, por mesma vontade que falou do posso todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Essa parte de ser entregue à morte todos os dias, poxa, essa aí não estava na minha caixinha de promessa. Quando eu puxei lá, não saiu essa versículo. E aí ele vai continuar. Como disse, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Só pode dizer isso quem tem a convicção do novo céu e nova terra. Do contrário, não passamos de religiosos. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por causa dessa afirmação que a gente pode viver as outras. E aí ele, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra tradução vai dizer que nem o presente, nem o porvir, ou nem o presente, nem o futuro. E aí ele fala dos demônios, ele fala de principados, potestades, de altura, profundidade. Mas dentro dessa lista tem duas coisas que aqui não existem. Olha, ele fala de demônio e fala de morte, fala de principados e potestades, mas ele não fala sobre mim, sobre o eu. Guarda isso. Ele fala sobre o futuro e fala sobre o presente, mas ele não fala sobre que tempo? O passado, esse passado que está lá em Isaías. Amados, por que ele não fala sobre o eu? Porque a decisão de viver tudo isso tem a ver com a minha vida, com aquilo que eu desejo para a minha vida. Essa decisão de viver em Cristo, de ser em Cristo, não tem a ver com principados e potestades. Principados e potestades, isso é o que Ele nos deu autoridade para falar. Sai em nome de Jesus, é repreendido em nome de Jesus. Diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a decisão de caminhar pela fé, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, de renúncia em renúncia, de mortificação da própria carne, essa decisão é minha, essa decisão é tua. Por isso que ele vai falar, essas outras coisas não podem te separar do amor de Deus. Mas o livre-arbítrio continua sendo nosso. E por isso que nós não entramos nessa lista. E depois ele vai falar sobre o presente e o porvir. O amanhã a Deus pertence. O presente já estamos nessa pegada. Sabemos que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas por que não está o passado? Uma das coisas que mais levam pessoas, porque a ansiedade, ela é o contrário. A ansiedade é medo do futuro, é preocupação com o futuro. Tirando a ansiedade, as fobias que tem, são todas ligadas à ansiedade, mas a maioria das doenças psicossomáticas
principalmente de câncer, e principalmente de câncer em mulheres, tem a ver com traumas que trazemos do passado. Quer seja uma palavra que foi maldita para você, quer seja um pai que você entende que amou mais o teu irmão do que a ti, que investiu mais em mim do que o outro, quer seja a igreja que não te tratou com o amor que Cristo diz que temos que tratar, qualquer coisa que seja do passado, quer seja a mágoa de alguém que você não conseguiu liberar o perdão até o dia de hoje, o que seja, se tu continuas preso ao passado, tu não pode ter um presente nem um futuro em Cristo Jesus. Se tu continua preso ao passado, tu não pode ser totalmente purificado, liberto por Cristo Jesus. Tu não pode tampouco ser curado de muitas mazelas, porque tu só vai ser curado quando você entender que quando Cristo veio sobre você, te revelou pelo Espírito Santo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que seus pecados foram perdoados e que você hoje é nova criatura. Você deixa as coisas velhas para trás, porque normalmente a gente fala de coisas velhas, a gente fala de pecado. Não é só pecado, é a maneira de pensar, é a maneira de reagir, é a maneira de sentir. Tudo tem que se fazer novo, porque Ele te fez nova criatura. Louvado seja Deus. E para que você possa compreender isso, você não pensará mais nas coisas do passado, porque tudo se fez novo. Por isso que na cruz, em João, ele vai dizer: está consumado, teletestai. A partir de agora é tudo novo, é uma maneira nova de ver a vida, é uma maneira nova de ver a si mesmo. Ainda que a sociedade diga: você não vale nada, tu sabes que tu és um projeto de Deus, criado para a glória do nome dEle e para viver com Ele na eternidade. Ainda que qualquer coisa possa tentar aniquilar o seu emocional, tu olha para o outro e fala: o dia que tu entenderes a Cristo, tu saberás o quanto que eu sou valioso e você também. Não pode mais o passado nos prender. Quanta gente que caminha na igreja ainda presos por erros que cometeram no passado. O interessante é que só tem um momento na Bíblia que nos manda olhar para o passado. Quer dizer, uma mesma linha de pensamento que está em Jeremias, de maneira assim muito clara, que é ela que eu vou repetir em Jeremias, no Lamentação de Jeremias, mas que lá no Velho Testamento, quando fala para criar as crianças, para poder conversar com o povo, fala do que Deus tem feito, das maravilhas que o Senhor fez quando nos libertou do Egito. E aí Jeremias vai fazer isso de maneira sublime e vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Fora isso, o Evangelho é sempre do aqui e agora para frente. E é por isso que Paulo em Filipenses 3 vai dizer: esqueceram das coisas que para trás ficam, eu vou em direção a Cristo, em direção ao alto, em direção ao meu chamado, em direção ao novo céu e nova terra. Louvado seja Deus. Não permita que o passado te fira, não permita que o passado te acuse, não permita que o passado te cause traumas, não permita que nada do passado que um dia veio para te machucar ou para te fazer entender que tu não tem merecimento possa bater na tua cabeça e no teu coração. Quando você sair daqui, saia sabendo que você é nova criatura, que tudo foi perdoado e que Deus não se lembra mais nada. Porque esses que assim caminham poderão de fato viver o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para nós. Eu quero, só para terminar,